barulhos. Se eventualmente durante a aula qualquer um de vocês tiverem dúvidas, é só perguntar, podem ativar daí o microfone ou ainda me mandar mensagem ou pelo chat, combinado? Deixa só eu dar uma informação importante. Eu vou projetar a nossa aula, né? Então eu vou abrir o PowerPoint e ele vai ser projetado ali. Bom dia, Lucas. E durante a apresentação do PowerPoint, né, enquanto eu estiver projetando ali, fica um pouco ruim para eu abrir o bate-papo, porque daí eu tenho que minimizar a minha apresentação do PowerPoint e abrir o bate-papo, porque senão o bate-papo fica tomando conta aqui da minha apresentação. Tá? Então, qual é a dica que eu dou? Se tiverem dúvidas, liga o microfone, me perguntem durante a apresentação, não tem problema algum. E durante a apresentação, em alguns momentos, eu vou minimizar e vou perguntar, pessoal, por aqui tá tudo bem? E se vocês tiverem dúvidas, e aí eu abro o chat. Combinado, pessoal? Podemos seguir assim? Alguma dúvida, alguma coisa? Lembrando, obviamente, que a aula vai gravar, tá? Eu vou gravar toda a aula e depois eu vou disponibilizar no YouTube. Combinado? Deixa só eu fazer uma outra observação importante. A minha câmera, ela tá um pouco ruim. A minha câmera, ela está um pouco ruim, então se eventualmente a minha câmera travar, esse tipo de coisa, não se preocupem, tá? Isso é uma falha do meu computador e não do aplicativo, tá? Na verdade, eu acho que isso acabou de acontecer, tá? Mas só por desencargo de consciência, todos me escutam bem? O áudio está saindo legal? Posso continuar, pessoal? Eu sei percebi aqui que a câmera está travada, mas enfim, como eu falei, isso já era esperado, infelizmente. Então, beleza. Então, como o áudio tá ok, eu vou seguindo, tá bom? Vamos lá. Só me respondam, pessoal, se todos estão visualizando o meu PowerPoint aqui, tá? Todos enxergam o PowerPoint ali que eu abri, todos viram? Sim? Excelente. Então, vamos lá. Então, eu vou começar. E durante a apresentação, qualquer dúvida, basta me perguntar, combinado? Novamente, quem não estiver conseguindo fazer perguntas por aqui, pelo chat, podem ligar o microfone ou ainda me mandar pelo WhatsApp, tá? A nossa aula de hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre energia de ordem bioquímica, tá? Então, só recordando alguns pontos, né, pensando nas formas de lesões, a gente conversou que existe muitos tipos, né, diferentes tipos de lesões de interesse dentro da medicina legal, né? Então são elas basicamente mecânica, física, química, bioquímica, físico-química, biodinâmica e mista, né? Então nós já conversamos sobre as energias de ordem mecânica, né, onde são aquelas que a gente já conversou, que podem ser de diferentes tipos. Aqui que a gente conversou sobre as lesões pérfuro-cortantes, pérfuro-contundentes, cortantes, perfurantes e aquela coisa toda. Nós já conversamos ainda a respeito das energias de ordem física, né? Então, aqui a gente conversou sobre aquelas causadas por alterações de temperatura, né? Frio extremo, calor extremo, causadas ainda por alteração de pressão, né, por radiação. Então, isso são alguns exemplos do que nós já vimos em aulas anteriores. E na semana passada, nós conversamos sobre aquelas energias de ordem química, né? Então, basicamente, ácido, base, envenenamento, então aquelas lesões que podem levar a óbito por ordem química. Então, essas três
considera o conteúdo vencido, por assim dizer, né? E hoje, portanto, a gente entra num quarto grande grupo, que são as energias de ordem bioquímica, tá? Ah, professor, mas qual é a diferença de química e bioquímica? É tudo muito parecido e esse tipo de situação. Então, vamos analisar hoje, basicamente, essas questões, energia de ordem bioquímica, tá? Então, quando conversamos em energia de ordem bioquímica, nós entendemos que são aquelas que se manifestam por ação combinada, então, tanto química quanto biológica, né? E ela vai atuar lesivamente, né? Vai atuar lesando, ou por carência, ou por maneira tóxica sobre a saúde, né? Então, levando em condições orgânicas de defesa do indivíduo, tá? Então, só para que vocês entendam, pessoal, deixa eu parar aqui um pouco. A energia de ordem bioquímica vai se diferenciar porque ela vai atuar aqui pelo excesso, né, de determinada substância, ou ainda pela falta, pela carência, e aqui a gente leva em consideração, né, fatores biológicos, né? Então, que tipo de excesso, que tipo de carência, né? Quando a gente conversa a respeito disso, tá? Então, exemplos aqui são aquelas perturbações alimentares, né? Então, situações aonde a vítima passa por uma determinada perturbação alimentar, autointoxicação, infecções também são um tipo de condições bioquímicas e a castração química, que nós vamos conversar um pouco ao fim da aula, tá? Então, basicamente, novamente, são quatro grandes grupos, né, as energias de ordem bioquímica. Aquelas desencadeadas por perturbações alimentares, aquelas desencadeadas por autointoxicação, aquelas causadas por infecção e aquelas desencadeadas por castração química. E quando conversamos a respeito de perturbações alimentares, né, que consiste nesse primeiro grande grupo das energias de ordem bioquímica, aqui entra a inanição, doenças carenciais e intoxicação alimentar, tá? Então, perturbações alimentares, obviamente, a gente deve compreender aquelas que são causadas pela não ingestão, né, ou seja, pela carência alimentar de alguma forma, né, então seja por uma inanição, seja por uma vitamina específica, ou ainda aquelas que são desencadeadas por intoxicações, né, então pela ingestão de algum tipo de alimento que esteja contaminado ou que seja em mau estado de consumo, tá? Então, nós vamos conversar um pouco sobre cada uma dessas três bases aqui das perturbações alimentares. Então, o primeiro grande grupo é a famosa inanição, né? Isso eu acredito que todos vocês saibam o que consiste a inanição, né? Para isso eu coloquei essa foto, uma foto bem famosa e marcante, né, para muitos, onde a gente observa um urubu ao fundo, né, e uma criança em estado severo de inanição, né, então a gente observa um estado realmente triste, né, dessa criança. Então a inanição ela se dá como consequência da redução ou privação, né, de elementos imprescindíveis ao metabolismo, né? Então, quando a redução ou privação completa, né, desses elementos imprescindíveis se caracteriza a inanição. E isso pode se dar de duas maneiras, né? Pode se dar de uma forma aguda ou de uma forma crônica, né? Então, essa redução ela pode se dar drasticamente, de maneira mais rápida, né? Então, aquela privação onde a pessoa simplesmente deixa de consumir, né? É privado de uma maneira rápida ou ainda crônica, então de uma maneira mais lenta, né? Em uma determinada quantidade, reduzindo e de maneira crônica, portanto. Obviamente, para nós,
né, na medicina legal, no direito, a forma aguda é, sem dúvida, aquela que tem o maior interesse, né? E essas causas de inanição podem ser de caráter acidental, voluntário ou ainda criminoso, tá? Então, novamente, a privação de elementos para o metabolismo podem se dar de maneira aguda, essa maneira mais drástica, entretanto, ou ainda de maneira crônica. Entretanto, para a medicina legal, para nosso interesse aqui, a aguda é o que tem o maior interesse, que acontece com uma maior frequência. E essa redução ou privação de elementos pode se dar de maneira acidental, voluntária ou ainda criminosa. Quando a gente conversa a respeito da inanição acidental, eu coloquei essa imagem aí de um menino, rodou, eu acho que o WhatsApp de várias pessoas, né? O menino que foi soterrado na Bahia, se eu não me engano, e ficou embaixo dos escombros lá, e mandou um WhatsApp para a família, um vídeo aí falando que estava tudo bem, até muita gente considerou engraçado, eu coloquei isso aí para que fique mais fácil para vocês entenderem, né? Então, quando a gente pensa em inanição acidental, né, os principais exemplos são aqueles casos em que a vítima fica presa ou abandonada em locais onde não pode alimentar-se, né? Então, exemplos aqui, catástrofes, desabamentos, aquelas pessoas que, por exemplo, vão participar de trilhas e acabam que ficam presas. Então, esses são casos de inanição acidental, né? Então, a pessoa ela vai ficar presa. Deixa só eu ver aqui. A pessoa ficará presa, portanto, né? E isso decorrente de um acidente, uma catástrofe ou alguma situação assim, tá? Deixa eu pausar aqui por hora um pouquinho. Pessoal, até aqui, por enquanto, tá tudo bem? Todos estão conseguindo acompanhar bem? Todos estavam visualizando o slide, o áudio está indo bem? Por enquanto, tudo certo? Alguma dúvida? Tudo certo. Só o Lucas está tudo certo? Os demais tudo certo também, pessoal? Nenhuma dúvida? Podemos seguindo aqui. Eu sei que minha câmera novamente não está aparecendo, né? Mas infelizmente eu preciso comprar um computador novo. Até fica aí a dica para vocês, alunos, fazerem uma vaquinha para o professor e adquirir um computador novo. Muito bem. Então, dessa maneira, eu vou continuar os meus slides, tá bom? Vou voltar para a apresentação para que a gente continue aqui o nosso conteúdo. Então, esses são os princípios básicos da inanição, oh meu Deus, deixa eu só voltar aqui, da inanição acidental, né? Então, aquela privação de elementos básicos para a sobrevivência de maneira acidental. Principais exemplos, novamente, catástrofes, pessoas que costumam participar de trilhas, de alpinismo, esse tipo de situação, aonde pode ficar presa, né? E dessa maneira ficar privada de maneira absoluta, né, de qualquer tipo de alimentação. Aí nós temos a inanição voluntária, né? Então, diferente do caso anterior, nesse exemplo aqui, a pessoa ela deixa de se alimentar por vontade própria, tá? Então, exemplos aqui são tentativas de consumação de suicídio, né? A famosa greve de fome. A greve de fome coletiva, né? Aqueles noticiários, principalmente ativistas políticos, né? Que deixam de se alimentar, alegam fazer greve de fome até que determinada tipo de atitude seja realizada. Então, basicamente, a inanição voluntária, ela consiste... Deixa eu só... A inanição voluntária consiste, portanto, né, na recusa total de alimentos e líquidos ou recusa parcial, né?
Quando o indivíduo recusa total, né, então, além de não comer, ele também recusa líquidos, né, essas complicações são muito rápidas, né, e essas complicações normalmente são decorrentes de uma desidratação. Por isso, quando o indivíduo recusa tanto líquido quanto alimentos sólidos, né, o quadro clínico ele se dá de maneira muito mais rápida, né? Enquanto que muitos ativistas muitas vezes fazem essa recusa parcial, né? Então continuam ingerindo líquido, esse tipo de situação, mas não comem, por exemplo. Então, nesses casos, a evolução se dá de maneira mais demorada, tá? Então, novamente, quando recusa-se alimentos e líquidos, né, essas complicações são muito mais rápidas, enquanto que na recusa parcial isso se dá de maneira mais demorada. E quais são os principais sinais clínicos? Sinais clínicos desse tipo de inanição, né? Então nós temos aqui astenia, apatia, hálito fétido, tá? Então, esses são alguns sinais clínicos. A Nádia está me perguntando aqui no grupo, professor, anorexia seria um tipo de inanição involuntária? Poderia sim ser caracterizada, tá? Então, quando a gente pensa assim, uma pessoa que recusa alimentos, seja por enfim, forçar uma aparência, querer emagrecer, aquelas pessoas que, enfim, chega a um processo patológico por conta dessa falta de alimentação, isso pode ser caracterizado inanição. Mas, na verdade, Nádia, ali a gente vai ver, num exemplo anterior, seguinte, que nós temos dois tipos diferentes de situações alimentares, né, de distúrbios ali. Esse que nós estamos conversando, que caracteriza a inanição, que é basicamente quando a pessoa se recusa a se alimentar, né? E essa recusa pode ser alimentos sólidos e líquidos ou somente sólidos. Então, aqui a inanição, a pessoa fica privada, né? Seja de maneira acidental ou de maneira voluntária. E nós temos uma outra situação onde a pessoa passa por situações onde falta vitaminas específicas para a sobrevivência, né, para as características metabólicas básicas, né? Então, algumas pessoas com anorexia não deixam de se alimentar completamente, né, mas têm uma alimentação deficitária e isso faz com que falte vitaminas, esse tipo de situação. Tá? Então, nós temos esses dois grupos, então depende o tipo, né, o tipo de recusa alimentar dessa pessoa, tá? Então, os sinais clínicos da inanição voluntária, nesses casos que eu falei para vocês, onde a pessoa deixa de se alimentar, consiste em astenia, né? Astenia, para quem não sabe, é um cansaço físico, né? Então, a pessoa fica com aquele aspecto cansado, sem vontade de realizar atividades, apatia, hálito fétido, então isso também é característico, né, desse tipo de sinais clínicos, uma queda de estado geral, né, então obviamente por falta de vitaminas e energias e tudo isso que os alimentos proporcionam, muitas vezes tem essa queda de estado geral. A paciente, a pessoa pode apresentar quadros de hipotermia, de queda de pressão, e é muito comum ainda uma dor abdominal, tá? E aí, em torno do 10º ao 12º dia, aí esses sinais se tornam muito mais sérios, né? Então, aqui nós temos um quadro que a gente chama de caquexia, né? Que seria aquele enfraquecimento extremo, né? Então, a pessoa já não consegue muitas vezes nem se levantar, nem ficar em pé, né? A acidose é um sinal muito grave, né? Então é comum nesses casos, né, a paciente apresentar um acúmulo, né, de ácido no fluxo sanguíneo e além disso apresentar icterícia,
né? Icterícia, como vocês devem imaginar, é um excesso de bilirrubina, né? Que é criada quando os glóbulos, né, vermelhos se rompem. Então, esse rompimento de vasos, esse tipo de situação, pode apresentar icterícia, né? Aquele excesso de bilirrubina. Então, é aquele quadro característico que vocês já devem ter visto, onde a pessoa fica com com o olho, né, aquele olho amarelado, uma aparência bem amarelada, né? E a morte acontece nesses casos devido a quais fatores, né? Então, a morte, portanto, pode acontecer por complicações cardiorrespiratórias, né, devido justamente a essa ausência e esses sinais clínicos. Acontece atrofia muscular severa, né? Então, por falta disso tudo, acontece atrofia. É observado ainda uma redução do volume do fígado, do baço e do coração. Uma redução do volume. Aqui eu coloquei repetido, pessoal, me perdoem. O paciente pode apresentar crises convulsivas, né? E, além disso, manifestações neurológicas, né? Então, o paciente pode começar a apresentar alucinações, né? Então, manifestações neurológicas são comuns, né? Principalmente após o 10º dia, tá? E, obviamente, se a gente imagina todas essas características, né, que podem levar à morte, é de se imaginar o quê? Que durante a autópsia desse paciente se observe algumas características, né? Então, a putrefação precoce, né? Um definhamento, a redução da tela subcutânea esperada, né? Então, aquele tecido, aquela tela subcutânea tende a ser reduzida, atrofia muscular, se observa ainda durante o exame, durante a autópsia, atrofia muscular e diminuição de volume de baço e do fígado. Então, essas pessoas tendem a ter esse volume diminuído, uma redução do volume de sangue e, obviamente, um esvaziamento do intestino, né? Uma vez que tal cidadão não havia ingerido comida, tá? Enquanto que a inanição criminosa, né, ou seja, essa privação de alimentos de maneira criminosa, ela é muito rara, tá? A literatura cita alguns casos de infanticídio ou abandono de recém-nascidos, mas ela é relativamente rara, tá? E isso pode desencadear perturbações graves por omissão de alimentos. Muito bem. Então, conversando sobre perturbações alimentares, nós concluímos, nesse primeiro momento, a parte de inanição. Até aqui, pessoal, ficou claro? Todos conseguiram compreender a parte de inanição? Alguém ficou com alguma dúvida? Então, a inanição consiste, basicamente, novamente, sobre essa ausência, né, de consumo, seja parcial ou seja total, de alimentos. E isso pode se dar de maneira voluntária, de maneira acidental ou de maneira criminosa, né? De maneira criminosa, como eu falei para vocês, é mais raro, né? Então, frequentemente se observa de maneira acidental, né, em conta de catástrofes, e de maneira voluntária, alguns exemplos, aqueles ativistas políticos. Todos entenderam essa primeira parte de distúrbios alimentares, pessoal? Alguma dúvida a respeito de perturbações alimentares? Posso seguir para o próximo distúrbio alimentar, que são as doenças carenciais. Só o Lucas respondeu. Os demais, todo mundo deve estar debaixo da coberta, né? Minha câmera aqui quebrou, na verdade, foi só para eu ficar embaixo da coberta, pessoal. Mentira, porque meu computador está realmente com mau contato na minha câmera aqui. Isso fica ruim porque vocês não conseguem me enxergar. Ô Lucas, esses alunos que não estão conseguindo mandar mensagem no chat, né? Possivelmente, eu não sei, na hora de configurar o e-mail lá, que a professora Letícia configurou, ou a pessoa não mandou o e-mail
correto, ou enfim, eu não sei o que pode estar acontecendo. Então, para aqueles que não conseguiram mandar mensagem no chat, eu peço, por favor, para que mandem as perguntas, mandem os nomes para vocês aí, e vocês digitem para mim aqui, pode ser? Ou se quiserem me mandar direto por WhatsApp também, tá? Eu acho que fica mais fácil. A Nádia mesmo já mandou aqui para mim no WhatsApp que não está conseguindo, tá? Então, só para que não fique, né, de maneira alguma alguém prejudicado, então vamos fazer assim, eu acho que fica mais fácil, tá? Muito bem, então estando tudo ok, vamos seguir para as próximas perturbações alimentares, que são, como eu havia comentado com a Nádia, as doenças carenciais, tá? Então, nesses casos, as doenças carenciais são alterações orgânicas decorrentes de alimentação insuficiente, tá? Ou da carência de certos elementos, tá? Então, aqui, pessoal, diferente da inanição, né, onde a pessoa ela deixa de se alimentar, quando a gente pensa em doenças carenciais, a gente conversa a respeito daquelas pessoas que têm carência de certos elementos, né? Então, essa carência ela não é absoluta, né? Então, ela tem uma insuficiência de certas vitaminas e esse tipo de situação, né? E essas carências, elas podem ser culposas ou acidental. Obviamente, pessoal, a maioria das vezes, essa carência ela se dá de maneira acidental, tá? E então, assim, a carência ela é diferente da inanição, porque a carência ela se dá por uma falta, uma insuficiência de determinadas elementos, né, que são, na maioria dos casos, vitaminas, né? E essa carência normalmente é acidental, né? Então, nessa parte aqui, pessoal, eu poderia citar todos os tipos de vitaminas do corpo, vitamina A, vitamina B, vitamina C, então tipo de doenças causadas pela ausência de N vitaminas, mas obviamente isso ia tornar a aula mais cansativa e não é o interesse nosso aqui, tá? Então eu só quero que vocês entendam que as doenças carenciais se dá por insuficiência de determinados elementos, tá? Então, isso que é o importante que eu gostaria que vocês entendessem de doenças carenciais. E aí, pessoal, por fim, a gente entra ao término, né, de perturbações alimentares, que é o primeiro quadro, né, dessa situação bioquímica, que são as intoxicações, né, intoxicações alimentares. Isso é um quadro que eu acho que a grande maioria que está ouvindo aí a aula já deve ter passado, né, infelizmente, por um quadro de intoxicação alimentar, né, e isso é causado de maneira mais comum pela ingestão de alimentos, né, que contém ou uma substância ou um micro-organismo nocivo, tá? Então, a intoxicação alimentar, ela é causada de maneira mais comum pela ingestão de alimentos que contêm substâncias ou micro-organismos nocivos. E essa intoxicação, ela pode ser também acidental, pode ser voluntária ou pode ser criminosa, tá? Então, são esses três tipos. Aí vocês podem pensar, mas professor, a intoxicação não é, portanto, igual ao envenenamento, né? Então, isso é diferente, pessoal, porque o envenenamento, ele é provocado por substâncias químicas de composição definida, né? Então, o envenenamento, novamente, tal qual a gente viu na semana passada, né, a respeito do envenenamento, ele é causado por substâncias químicas, tá? Enquanto que a intoxicação alimentar, ela acontece, né, causadas, né, por ingestão de alimentos deteriorados ou contaminados, né? E isso leva muitas vezes mecanismos de anafilaxia, né, decorrentes dessas ingestões, tá? A Joyce me pergunta ali. Deixa eu só ver a pergunta. Só um minuto, pessoal, só para que eu consiga
ler as perguntas que estão me mandando aqui no WhatsApp e responder toda. Cadê? Bom dia, estou acompanhando, mas não achei o chat, tá, pessoal? Sem problema, para quem não achou o chat, tá? Eu estou vendo mensagens aqui. O Lucas também não está conseguindo acessar o chat, mas está acompanhando. Que bom. Se tiverem perguntas, podem me mandar por aqui. A Bianca também. Então, estou ciente também, tá, Bianca? Fique tranquila. Aí me perguntam aqui, doenças carenciais, anemia pode ser um exemplo? Ó, essa pergunta é uma pergunta interessante, Joyce. Na verdade, a anemia ela é um pouco diferente, né? Porque, na verdade, na anemia, ela consiste numa redução de glóbulos vermelhos. Então, o sangue, ele tem, né, uma condição que gera uma redução de glóbulos vermelhos e isso, muitas vezes, gera uma diminuição de fluxo de oxigênio e esse tipo de situação, tá? Então, isso, na verdade, a anemia, quando caracterizada, né, por essas alterações, pode ter N razões, né? E a falta de vitaminas é uma delas, tá? Então, quando a gente conversa a respeito de inanição ou de alterações de maneira geral alimentares, a anemia pode ser refletida como uma consequência, né? Então, ela seria um sinal, um sintoma dessa má alimentação, má distribuição, tá? Então, a anemia, ela não caracterizaria ela como uma doença carencial, mas eu caracterizaria ela como um sintoma, uma sequela de uma diminuição dessa vitamina. Não sei se ficou claro, tá? E aí, ó, tem alguém com anemia ali, ó. Então, trate de melhorar essa alimentação. Deixa eu só ver. Não estou conseguindo. A Glória também, fique tranquila, Glória. O importante é vocês estarem acompanhando aí, tá bom? Joyce, depois você me responde ali se eu conseguir esclarecer um pouco do que é a sua dúvida. Então, seguindo ali, pessoal, a intoxicação alimentar, né, os principais exemplos que nós temos, né, são aquelas causadas por salmonelas, por bacilos botulínicos e por estafilococos, né? Então, essas são as principais tipos de intoxicação de micro-organismos que desencadeariam um quadro de intoxicação alimentar, né? Então, aquelas causadas por salmonelas, elas normalmente desencadeiam quadros de diarreia, de cólicas, né? Podendo vir a apresentar ainda perda de consciência, tá? Então, é uma situação bem comum, é um tipo de intoxicação bem comum, essa causada por salmonelas. Aquelas causadas por bacilos botulínicos, é comum o paciente apresentar vômitos, cólicas, paralisias oculares, midríase, né? Midríase consiste nessa dilatação da pupila e muitas vezes pode levar à morte. Então, aquelas intoxicações causadas por bacilos botulínicos é uma das mais graves, né? Que podem levar à morte. Enquanto que a causada por estafilococos, ela é normalmente benigna, né? Então, nesses casos, o paciente vai apresentar vômitos, diarreias e cólicas. Então, dificilmente a pessoa virá apresentar morte por intoxicação causada por estafilococo, tá? Rodrigo, também eu recebi sua mensagem aqui, tá? Fique tranquilo. E qualquer dúvida, me mande aqui no WhatsApp, tá, pessoal? Todo mundo aqui que tá me mandando no WhatsApp, pessoal, se tiver qualquer tipo de dúvida, pode me mandar por aqui, combinado? A Kaori também, tá? Então, eu recebi todos os apps aqui de vocês. Com isso, pessoal, eu acho que a gente conclui essa primeira parte, que são as perturbações alimentares, os distúrbios alimentares. Até aqui, pessoal, tudo bem? Ficou claro esses distúrbios alimentares?
nenhuma dúvida, podemos seguir para o próximo grupo, que seria a autointoxicação, tá? Muito bem, então se está tudo certo, tudo ok, a gente conclui, portanto, eu dou como vencido essa primeira parte, que são os distúrbios alimentares, tá? Se eventualmente alguma coisa não ficou clara, a gente pode ir seguindo. Eu estou gostando desse programa aqui, pessoal, o que vocês estão achando? Eu acho que está fácil, né? Tirando que alguns não estão conseguindo responder o chat, né? Mas eu acho que o mecanismo assim fica bom, né? E a gente supre aquele defeito do Zoom, né? De ter só 40 minutos. Então eu acho que tá funcionando bem, né? Não sei vocês, qual a opinião de vocês aí? Esse feedback de vocês é importante também, tá? Ou ninguém quer responder nada também, tá bom. Tá complicado ainda aqui, estão me mandando. Infelizmente, muita coisa a gente tem que tentar se adaptar, mas eu acho que isso vai, pelo menos, suprir essa questão do tempo. Eu acredito que a gente consegue interagir melhor do que o YouTube, né? Então, fica melhor do que o YouTube, a interação fica melhor, né? A Ellen disse que não conseguiu mandar mensagem no chat aqui, não tem problema, tá, Ellen? Qualquer dúvida, só me manda por WhatsApp. Deixa eu ver em quantos nós estamos hoje. Nós estamos em 17, né? É uma pena que o número ainda não é tão significativo assim, mas com o tempo a gente vai se acostumando. Espero que a gente volte logo para o presencial também, né? Muito bem, então sem mais delongas, vamos voltar para os nossos slides. Então, pessoal, novamente, energias de ordem bioquímica, a gente conversou basicamente sobre perturbações alimentares e agora nós vamos para o segundo grande grupo, que são as autointoxicações, tá? Esses três seguintes aqui são mais curtos, tá? Então, eu acho que a gente vai conseguir discutir um pouco ainda ao final da aula, tá? Então, a autointoxicação, pessoal, ela ocorre por meio de substâncias que são produzidas pelo próprio organismo. Então, vejam só, se difere, né, de envenenamento, por exemplo, porque aqui as substâncias, elas são produzidas pelo próprio organismo, tá? Então, imaginem só, muitas vezes o paciente pode vir a óbito por um excesso de substância que o próprio organismo produz, né? Então, um exemplo aqui que é muito comum, um paciente que sofre algum tipo de trauma no pescoço, né, próximo a regiões de glândulas de produção de hormônio, pode vir a desencadear uma produção excessiva de hormônio, né? Ou ainda medicamentos que podem levar, né, a uma situação onde o paciente sai daquela fisiopatologia normal, fisiologia normal, né? Então, por exemplo, um paciente ingere algum tipo de medicamento que leva à uremia, por exemplo, né? Então, um paciente que já tem algum tipo de alteração renal, né? Então, leva, por exemplo, a uremia, né? Então, a uremia, basicamente, é uma situação que os rins não vão filtrar adequadamente, né, o sangue ali, tá? Então, imagine que vocês levam um paciente que já tem uma alteração renal, já tem uma alteração... Opa, ixi. Oi. Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem, Letícia? Bom dia. Eu Tudo fiquei com bem? medo de ter entrado numa outra aula. Eu estava dando aula para odonto outro dia e eu continuei falando, apareceu outra professora, daí, na verdade, eu que entrei na aula dela. Fiquei com medo do professor arranca. Sem problema, professor.
Eu só estou vindo aqui para falar que alguns alunos não estão conseguindo escrever no chat. Certo. Lucas, provavelmente os alunos que não estão conseguindo escrever no chat não fizeram o cadastro. Somente quem fez o cadastro, aquele formulário e mandou certinho, que vai conseguir falar no chat. Então, eu peço que me procurem e mandem um e-mail de vocês, falando o nome, o RA e a turma, principalmente, para que eu possa efetuar o cadastro de vocês aqui, tá bom? Aí, professor, pede para eles ligarem o microfone quando eles precisarem de alguma coisa, para falar com o senhor. Tá. Bom. Eu falei para ou ligarem o microfone ou ainda mandarem mensagem no WhatsApp, enfim, alguma outra maneira de perguntar. Mas não deixarem de perguntar, né, obviamente. Então, tá bom, professor. Boa aula, Tá. gente. Boa aula. Qualquer coisa, eu tô aqui, tá? Eu sou a TI hoje das turmas. Não sei fazer muita coisa, mas eu tô tentando me virar, tá bom? Qualquer coisa, estou à disposição, professor. Obrigada. Obrigado, professor. Bom dia. Bom dia. Aqui. Muito bem, pessoal. Então, voltando aí, sigam novamente a orientação da professora Letícia. Então, quem não conseguiu perguntar, então podem abrir o microfone, perguntar ali, não perguntar diretamente no chat. E, obviamente, lembrem de fazer esse cadastro aí para que consiga, portanto, esse acesso. E quem não quiser ligar o microfone, por hora, perguntem por WhatsApp, ou enfim, de qualquer maneira, mas não deixem de perguntar, tá? Então, a autointoxicação, pessoal, ela se classifica, né, se caracteriza novamente por um excesso de produção, né, ou por alguma alteração de substâncias que são presentes no próprio organismo, que são produzidas por ele, né? E os principais exemplos que a gente tem são situações como, por exemplo, traumas que podem levar a uma produção excessiva de hormônio, né? Então isso, se não controlado, né, obviamente, pode gerar todo esse quadro, ou ainda medicamentos que podem alterar de alguma maneira a sua função, né? Então eu dei um exemplo aqui, medicamentos que levam à uremia, né, que levam, portanto, a essa condição, né, que o rim não filtra adequadamente, né, e o paciente, porventura, já tem algum tipo de alteração renal, isso pode desencadear um quadro que é muito importante, um quadro de doença renal crônica, né, e o paciente pode vir a morrer, né. Um outro exemplo muito comum, pessoal, e aí talvez não seja a causa da morte em si, né, mas seja um exemplo de origem por autointoxicação, são aqueles casos de pessoas com gigantismo, né? Acredito que todos vocês já devem ter visto em N situações pessoas com um crescimento excessivo, uma produção excessiva daquele hormônio do crescimento, né? Então a pessoa fica lá com 2,40 m, 2,50 m, né? E isso por quê? Porque não tem o controle da glândula hipófise, né? Então a pessoa continua secretando esse hormônio do crescimento, né? E isso leva, obviamente, a esse crescimento excessivo. Muitos dos casos, a pessoa pode vir a óbito por situações por o coração não conseguir bombear sangue suficiente por todo o corpo, mas isso como uma sequela de autointoxicação, tá? Então, essas são as principais diferenças de autointoxicação para envenenamento, portanto, tá? Com isso, a gente conclui esse segundo grupo. Então, nós vencemos aqui perturbações alimentares e vencemos a autointoxicação. Até aqui, pessoal, tudo bem? Alguma dúvida? Alguém não entendeu algum ponto? Se ficou claro para todos distúrbios alimentares e autointoxicação, a gente segue, portanto, para o nosso terceiro grupo, tá? Que são o grupo grande das infecções, tá? Nenhuma dúvida?
Quem está podendo responder no chat, responda. Se não, mandem por WhatsApp. Eu acredito que não tem... Excelente, Lucas. Deixa eu só ver o WhatsApp agora aqui. Joab, beleza, tá? Recebi sua mensagem, fique tranquilo. Nádia também. Aí pergunta, resistência à insulina se encaixa à automedicação? Você se refere à autointoxicação, né? Tá. Isso, pessoal, aí ela me pergunta o seguinte, professor, aqueles pacientes que apresentam resistência à insulina, né? Então, essas pessoas pode ser caracterizada, né, um quadro de autointoxicação? Sim. Então, um tipo de alteração metabólica, né? Então, nesse caso, obviamente, não, portanto, por trauma ou esse tipo de situação, mas algum tipo de alteração metabólica que leva a essa resistência, né? E, obviamente, isso pode desencadear um quadro de hiperglicemia, então aumenta essa concentração e isso pode levar a situações sérias, né? Então, sim, eu acho que é um outro exemplo bem característico, tá? Recebi algumas mensagens aqui que alunos que fizeram o cadastro e mesmo assim não conseguem mandar mensagem no chat. Pessoal, isso depois a gente verifica com a professora Letícia, com o sistema, né? Depois alguma configuração do próprio sistema, tá? Acredito que logo todos vão ter esse acesso sem problema algum, tá bom? Novamente, para hoje, pessoal, só para que a gente não perca essa oportunidade de esclarecimento de dúvidas, mandem por outros meios, tá? Muito bem. Então, com isso, a gente entra no terceiro grupo de energias de ordem bioquímica, que são aquelas desencadeadas por infecções, tá? Então, nós já matamos o tema de perturbações alimentares, onde nós conversamos em inanição, intoxicação ou deficiência de alguma vitamina. Nós conversamos sobre a autointoxicação, que consiste naquela alteração fisiológica que leva a um excesso ou uma carência grande de substância, de elementos que são produzidos pelo próprio organismo. E agora, portanto, a gente entra no quadro de infecções. Infecção que, com tudo que a gente tem vivido agora, é muito interessante, né? Eu acho que é um assunto válido, que são complicações oriundas de perturbações decorrentes de micro-organismos. Oi, professora. Professor, sou eu de novo. Claro. Tem aí dentro, na lista suas de participantes, tem alguns nomes, eu passei até no WhatsApp, alguns nomes que você tem que clicar em aceitar. Mas Como o meu aqui não tem nenhum, estão todos aceitos aqui. Quando tem que aceitar, aparece uma outra janelinha. Aqui na lista, pelo menos, não tem nenhum aguardando naquela fila de espera, né? Que eles Não, mas falam. é que as pessoas já estão aí dentro, só que elas não estão conseguindo ter acesso ao chat. Talvez por causa do e-mail, que é Gmail. Mas eu estou conseguindo aceitar aqui. Deixa eu ver aqui. Pode seguir Pedi sua para aula. ingressar. Deixa eu ver, eu acho que agora... Pessoal, a Kaori... Deixa eu ver quem mais. Eu cliquei em todo mundo aqui para aceitar. Tentem mandar mensagem aí para mim, só para eu ver no chat. Eu pedi para ingressar todos eles aqui, que estavam aqui do lado, tá? Obrigado, professora. Então, Eu qualquer acho coisa que... me avisem. Deve ser alguma coisa muito pontual, se não conseguir entrar elas aqui, tá? mas eu acho que foi realmente, professora. Tá bom. Tá? Obrigada, boa aula, tá bom? Imagina, eu que agradeço. Vamos lá, então. Vamos voltar, deixa eu ver onde eu estava. Aqui.
Muito bem, pessoal. Então, agora, dando sequência, né, às nossas causas, às nossas energias de ordem bioquímica, a gente entra no terceiro grupo, que são as infecções, tá? Então, esse grupo, né, são caracterizados por complicações oriundas de perturbações decorrentes de micro-organismos patógenos, tá? Então, aqui é desencadeado, o paciente, a vítima, venha desenvolver complicações decorrentes de micro-organismos patógenos, e isso pode se dar de caráter local ou generalizado, né? Então, é muito comum vocês escutarem casos, fulano morreu de infecção generalizada, né? Então, essa infecção, obviamente, num quadro generalizado, é muito mais preocupante do que aquela infecção de caráter local, tá? Então, nós temos que saber diferenciar esse tipo. Então, para questões médicos legais, para questões de perícia médico-legal, o que é de interesse num quadro de infecção, né? Então, o primeiro ponto, a data de início, né? Então, essa é uma informação importante que durante uma perícia deve, sem dúvida, constar e deve ser analisado. Além disso, o tratamento realizado, né? E se essa infecção é de caráter local ou generalizada. Alguns fatores confundidores dentro de uma perícia é justamente essa data de início, né? Porque muitas vezes a infecção nos seus estágios iniciais, ela se dá assintomática, né? Então, a precisão exata do momento exato daquela início da infecção, muitas vezes é um pouco complicada de se determinar. Mas o tratamento realizado, entretanto, é de fundamental importância, porque dependendo do tratamento e esse tipo de situação, isso pode ser caracterizado como uma falha, né, uma falha médica, ou ainda nos faz entender a evolução da doença. E, obviamente, é fundamental a gente saber identificar se ela é local ou generalizada. E pensando ainda na perícia, né, nos interesses médicos legais, a infecção pode se dar de caráter acidental, pode ser uma causa culposa ou ainda pode ser caráter doloso. E isso, obviamente, é de grande interesse para nós, tá? Quando a gente pensa em uma causa acidental, né, então uma infecção de caráter acidental, o principal exemplo aqui, né, são as DSTs, né? Então é um tipo de situação, né, de infecção de caráter acidental, aonde acontece muitas vezes por falta de cuidados, né? Então, falta de uso de preservativos e esse tipo de situação, né? A causa culposa, né? Então, exemplos um pouco mais raro, exemplo comum, são aquelas autoexperiências científicas, enquanto que de caráter doloso é quando o portador tem o ânimo de contaminar alguém, né? Então, ela tem a intenção de contaminar outra pessoa, né? E aqui eu coloquei essa informação ainda, que em época de Covid aí, interessante, e nesse caso pune-se também aqueles que propagam germes causadores de epidemia, né? Ou aquele que infringe determinações do poder público, né? Então esse é um tipo de infecção, né, de causa dolosa, ou seja, a pessoa tem a intenção de propagar, né, de contaminar alguém, ou ainda aqueles que infringem determinações do poder público, né, para controle dessa infecção, dessa praga, tá? Pessoal, até aqui, perturbações alimentares, autointoxicação e infecções, alguma dúvida? Ficou claro? Podemos seguir para o nosso último grupo, o grupo denominado castração química. Deixa eu checar no WhatsApp se me perguntaram alguma coisa. A Camila me disse aqui que não está conseguindo mandar mensagem. Fique tranquila, Camila. Qualquer dúvida, me mande novamente por WhatsApp, tá? Por aqui mesmo, ou enfim, tentem
configurar alguma coisa. Me perguntaram aqui, lúpus entra em algum desses processos? O lúpus ali, o lúpus eritematoso, ele na verdade ele é uma doença inflamatória, né, imunológica, que faz com que o sistema imune, né, ou seja, as próprias células do sistema imune ataquem, né, os seus próprios tecidos. Então aqui não é caracterizado por algum tipo de intoxicação, esse tipo de coisa, mas é um mecanismo diferente, é uma doença autoimune que altera o mecanismo de ação de algumas células, tá? Então, nesse caso, não entraria, porque não é uma produção excessiva ou esse tipo de situação de alguma substância, mas são alterações funcionais de células do sistema imune, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Acho que não. Pessoal, tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Vocês tentaram mandar mensagem ali, os que eu liberei para que vocês mandassem mensagem? Posso seguir? Muito bem. Então, com isso, pessoal, a gente vai entrar, portanto, no último grupo, tá? Também um tipo de energia de ordem bioquímica, denominada castração química, né? Um tema um tanto quanto polêmico, e, enfim, a Bianca disse que mesmo assim não conseguiu responder ao chat. Ok, Bianca, a gente verifica depois, tá? A castração química, portanto, o nosso último grupo aqui, né, consiste, basicamente, de maneira geral, uma forma temporária de inibição do desejo sexual, né? Então, basicamente, a castração química, por meio de aplicação de medicamentos, e na grande maioria das vezes se dá por hormônios femininos, né, gera uma inibição temporária do desejo sexual, né? A maioria das vezes acontece pela aplicação de hormônios femininos, porque na grande maioria dos casos acontecem em homens, né? Então é muito comum, é um tipo de pena muito comum para crimes de estupro, né? Crimes de pedofilia. Nos Estados Unidos isso acontece, está em tramitação em alguns países da Europa, tá? E, como vocês devem imaginar, isso é uma questão um tanto quanto polêmica, tá? Então, é uma pena ou medida de segurança com os autores de crime contra a dignidade sexual, né? Então, novamente, principalmente pedofilia. Então, a castração química consiste, portanto, na aplicação de determinados medicamentos no corpo da pessoa, e isso faz com que gere uma alteração fisiológica, né? Então, um aumento, por exemplo, de hormônios femininos, no caso do homem, e isso faz com que gere uma inibição do desejo sexual, né? E por que que isso é tão polêmico, né? Por que que isso gera uma discussão dentro do direito e dentro dos direitos civis ali? Principalmente por quê? Porque essa é uma modalidade de tratamento que, segundo o nosso próprio autor de referência, o França, ele agride fisicamente e psiquicamente quem se submete, né? Então, acompanhado a essa diminuição de desejo sexual, isso pode levar a alterações físicas no corpo da pessoa. Além disso, gera uma alteração psíquica, então a pessoa passa a adquirir um caráter mais feminino, né? Então, alguns efeitos, por exemplo, o crescimento de seios, a pessoa fica com um aspecto mais feminino, né? E isso gera muitas vezes algum tipo de perturbações, né? Então, vocês imaginem uma pessoa, enfim, na maioria das vezes, como eu falei, no sexo masculino, né? Um estuprador, esse tipo de coisa, e desencadeia uma feminilização e algum tipo de perturbações. Então, isso é um ponto que é muito discutido, tá? Eu não vou aqui discutir opiniões se deve ser feito, se não deve. Obviamente, todos nós temos uma aversão muito grande, né, a todo tipo de pessoa que venha
a cometer esse tipo de crimes horríveis, né, estupros, pedofilias, né, mas isso se leva à discussão de alguns pontos justamente decorrente de outros fatores que vêm acompanhada essa diminuição do desejo sexual, tá? Como eu falei, já é aprovado em alguns países e em alguns outros ainda está em tramitação, né? Tem alguns pontos jurídicos aí que obviamente não é a minha área, não cabe a mim discutir, mas são esses os tipos de efeitos que são esperados e que podem acontecer, tá? Então, com isso, pessoal, conversando a respeito de energias de ordem bioquímica, né, nós conversamos a respeito de perturbações alimentares, da autointoxicação, de infecção e de castração química. Então, eu vou aproveitar que nós temos alguns minutos e eu quero revisar com vocês de maneira rápida cada um desses itens, né? Então, perturbações alimentares, né? Os principais tipos, né, de energias de ordem bioquímica causadas por perturbações alimentares, como a gente conversou, inanição, intoxicação alimentar ou a falta de algum tipo de vitamina ou elemento necessário à condição fisiológica normal, né? Então, a inanição, ela é caracterizada, né, pela diminuição, pela não ingestão de alimentos, seja líquidos ou sólidos, ou os dois, né? Então, quando a recusa de elementos líquidos e sólidos, essa preocupação, né, esse quadro grave se dá de maneira muito mais rápida, normalmente decorrente pela desidratação, pela não ingestão de líquidos, e no caso da inanição, da não ingestão, né, de elementos sólidos, mas mesmo assim preservando manutenção de elementos líquidos, esses efeitos graves muitas vezes demoram alguns dias, né? Isso porque, pela ingestão de elementos líquidos, nós não temos quadros de desidratação, tá? Então, esses são os principais tipos de perturbações, sendo que as infecções, como eu falei para vocês, elas normalmente vêm acompanhadas sinais clínicos de alteração no trato gastrointestinal, então vômitos, diarreias, né? E é muito comum, né, por diferentes micro-organismos, salmonelas e esse tipo de coisa. Onde eu estou agora, autointoxicação é diferente de envenenamento. No caso da autointoxicação, se dá pelo excesso, né, ou pela redução drástica de algum tipo de elemento importante que o nosso próprio organismo produz, né? Então, diferente do envenenamento, que nós temos a ingestão de soluções de produtos químicos que causam essas alterações importantes, no caso da autointoxicação, essas alterações se dá por alterações fisiológicas, né? Então, por algum tipo de situação, o nosso organismo passa a produzir determinadas substâncias e essas substâncias em excesso no nosso corpo podem desencadear algumas respostas, tá? Então, aqui o exemplo que eu citei para vocês, aqueles quadros onde o paciente, por exemplo, gera um trauma, né, em regiões próximas à secreção de glândulas, à produção de hormônios, né, e isso gera uma produção excessiva, né. Eu citei para vocês um outro exemplo, o gigantismo, né, onde nós temos uma alteração na glândula pituitária, né, e isso gera uma produção excessiva do hormônio do crescimento, e obviamente o paciente, a vítima, tem um crescimento excessivo, né? E aqui em autointoxicação, a gente deve considerar ainda aqueles casos onde medicamentos podem alterar essa função, tá? Então, novamente, notem a diferença, são medicamentos que alteram a função de produção de substâncias do próprio corpo, não são medicamentos que são ingeridos, enfim, as substâncias são ingeridas por esses medicamentos, mas são medicamentos que são capazes de fisiologicamente alterar alguma função no nosso corpo e essa alteração pode vir a desencadear um quadro de autointoxicação. Então, aqui exemplos, medicamentos que, como efeitos, podem causar uremia, por exemplo, alteração nessa filtragem, né, pelos rins, em um paciente que já tem
é um problema hepático, né? Então, esse é um exemplo clássico que vocês devem observar muitas vezes em questões de concurso. E aí nós temos as infecções, né? Como eu falei para vocês, infecções que a gente deve compreender se elas são de caráter local ou generalizado. Obviamente, quando em caráter generalizado, isso leva a um quadro muito mais grave, muito mais importante, né? Entretanto, isso não quer dizer que infecções localizadas não geram um quadro importante. Dependendo do órgão atingido por essa infecção, uma infecção localizada pode vir a desencadear a morte, né? Então, uma infecção cardíaca, por exemplo, né? Uma infecção pleural, né? Regiões de tecidos importantes na via respiratória, podem sim desencadear a morte. Tá? E aí, no caráter médico-legal dessas infecções, a gente deve compreender, primeiro, a origem dela, o tratamento realizado, né, e de que maneira que ela se disseminou, ou seja, se ela teve um caráter local ou generalizado, né, e ainda o caráter dessa infecção, se é uma infecção culposa, dolosa ou acidental. Na grande maioria das vezes, isso vai se dar de maneira acidental, né, por falta de conhecimento, por falta de preocupação, né, da pessoa. O principal exemplo aqui, a falta de uso de preservativos, por exemplo, pode vir a causar um tipo de infecção por DST de maneira acidental, né? Entretanto, a gente pode observar, pode ser encontrado, inclusive já teve pessoas, casos disso aqui no Brasil, de pessoas que contaminam intencionalmente outras pessoas, né? Então, sabendo da condição em que ela apresenta, na intenção de contaminar o trem, tá? Então, esses são os principais pontos de infecções. E a castração química, por sua vez, o nosso último grupo, né, como eu falei, consiste na aplicação de medicamentos com a finalidade de diminuição do desejo sexual temporário na pessoa, né? Então, normalmente isso se dá pela aplicação de hormônios femininos, né, em homens, para diminuir aquele apetite, aquele desejo sexual. Isso se dá de maneira temporária, tá? Só que, associado, caminhando junto com essa diminuição do desejo sexual, nós temos algumas alterações físicas. E essas alterações físicas podem desencadear problemas psíquicos importantes na pessoa. Por essa razão, essa é uma questão um tanto quanto polêmica, é permitido em alguns países, enquanto que outros estão em análise, enfim, é uma questão que podemos ficar aqui discutindo com toda certeza por um período grande de tempo, tá? E eu acho que com isso a gente consegue concluir, né, todos esses pontos de energia de ordem bioquímica, tá? Alguém ficou com alguma dúvida? Pessoal, se alguma coisa que não tenha ficado clara, só reforçando alguns pontos, os slides estarão disponíveis para vocês, eu vou colocar no link, no Gmail, tá? Então, ali eu vou atualizar agora o nosso relatório lá de atividades, eu vou disponibilizar o link da aula, porque eu vou colocar no YouTube essa gravação durante as nossas dúvidas aqui. Além disso, eu vou encaminhar também os slides, tá? Porque eu sei que vocês gostam de depois ficar vendo os slides, esse tipo de situação. Só seguindo o nosso cronograma, pessoal, para que vocês entendam, eu acredito que em mais 2 ou 3 aulas a gente consiga concluir essa parte de traumatologia, tá? Então, traumatologia forense, a gente conclui. Na semana que vem a gente vai conversar a respeito de lesões de ordem físico-químicas, então normalmente aquelas que geram algum tipo de obstrução de via respiratória, então afogamento, esse tipo de situação. Aí energias mistas e com isso conclui essa parte de traumatologia, tá? Então já vimos energia de ordem mecânica, de ordem física, de ordem química, hoje bioquímica, e na semana que vem físico-químicas. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida?
perguntem no chat, perguntem no WhatsApp. Querem discutir algum ponto que eventualmente eu não... Deixa eu ver de novo o meu WhatsApp aqui. A Bianca tentou, mas ainda não foi. O Lupus eu acho que eu já respondi. Muito bem. Não sei se a professora Letícia quer fazer mais alguma consideração, mas eu acho que essa questão da pergunta, o que para hoje é o mais importante a respeito do funcionamento do sistema aí, é justamente a pessoa não deixar de perguntar, tá? Então, serão resolvidas essas questões, né, de ordem técnica aí, tá? Então, por que não está conseguindo acessar o chat, esse tipo de coisa. Mas eu acho que para todas essas pessoas, pelo menos por hora, a gente conseguiu esclarecer, né? Então, pelo WhatsApp, esse tipo de coisa. A Yara, a Adila perguntou, professor, e o trabalho, tá? Eu vou encaminhar um pequeno questionário da aula de hoje, tá? A Adila me perguntou aqui, tá? E esse questionário eu vou disponibilizar também tudo pelo Drive, ou ainda por aquele documento de relatórios das atividades, tá? Então vai estar disponível tanto pelo Drive quanto por essa folha importante de relatório que consta todas as aulas e as atividades que a gente pediu até então. Combinado, pessoal? Muito bem. Então, se ninguém tem mais dúvidas, eu vou encerrar a nossa live aqui. Vou encerrar a gravação. Lembrando, pessoal, que após